Continuando o estudo em relação aos aspectos gerais sobre a prisão, nas disposições gerais sobre a prisão, nós temos que apontar algumas diferenciações que nós possuímos em relação ao assunto prisão. Quando nós falamos em prisão, nós lembramos então da prisão, da pessoa ficar presa, da pessoa cumprir pena, da pessoa estar condenada. Então, de regra, sempre nos remete a essa situação já de um cumprimento de pena, tá? Mas nós precisamos fazer uma diferenciação. Nós temos, na verdade, 3 tipos de prisão. Dois tipos de prisão processual penal, 2 tipos de prisão penal, vamos dizer assim, e alguns tipos de prisões extrapenais. Tá? Dentre as prisões consideradas penais, nós temos a prisão cautelar ou a prisão provisória, que é essa que nós estudaremos, tá? E nós temos a prisão pena, que é o cumprimento de uma sentença penal condenatória já transitada e julgada, prevista lá do artigo 32 ao artigo 42 do Código Penal e também prevista na Lei de Execução Penal, que ainda prevê os regimes de cumprimento de pena, né, o regime aberto, o regime semiaberto, o regime fechado, né, para o cumprimento, dependendo da quantidade de pena que o agente recebeu na sua sentença penal condenatória já transitada e julgada. Tá? A gente tem um problema em relação a isso, né? Nós temos um entendimento do STF em relação à possibilidade de execução provisória da pena com a condenação em segunda instância. Tá? Nós temos essa circunstância viria no pacote de crime, na verdade ela acabou vindo numa situação do Tribunal do Júri, tá? Uma modificação que nós tivemos nos artigos do Tribunal do Júri, que posteriormente nós faremos o apontamento. Tá? Mas ainda se tem essa situação da execução provisória da pena, se ela é possível, se ela é constitucional, se ela é inconstitucional. Tá? Esse assunto, que é um assunto mais divergente, vamos dizer assim, nós estudaremos pontualmente mais para frente. Bom, mas o que cabe a vocês saberem no presente momento é que nós temos, então, a prisão pena, que é essa prisão de cumprimento de pena, então a pessoa já está com a condenação transitada em julgado, então a gente parte para uma execução de pena. E aí a gente sai do Código de Processo Penal e a gente vai lá para a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.810 de 1984, que trabalha, então, com a parte de execução. Tanto é assim que também o processo, ele transpassa, né, ele passa para outro setor. No que ele está dentro, por exemplo, de uma vara criminal, ele passa por uma vara de execuções penais. Tá? E aí esse agente, que já está condenado de forma definitiva, ele vai ser implantado no sistema prisional, através, então, da vara de execuções penais, e aí, então, todo o processo em relação a esse cumprimento de pena, direitos ou benefícios que ele tenha direito, transgressões que ele pratique, faltas graves, faltas médias, faltas leves que ele pratique durante esse período, tudo isso passará, então, a ser de competência do juiz da vara de execuções penais, segundo o artigo 66 da Lei de Execução Penal. Então, a atribuição do juiz da VEP de fazer esse acompanhamento. E aí ele pode ser implementado no sistema, num regime fechado, então ele pode ir para uma penitenciária de segurança máxima, uma penitenciária federal, dependendo se ele vai ser implementado no regime disciplinar diferenciado, por exemplo. Se ele for no semiaberto, ele pode ir para uma colônia agrícola ou uma penitenciária industrial, enfim, que tem um regime semiaberto, um regime um pouco mais brando, mas ainda recluso. Ou então ele pode passar para um regime aberto, que seria em casa de albergado, que, pelo menos no estado do Paraná, nós não temos a implementação do caso de albergado, então alguns juízes implementam isso nas delegacias e outros acabam utilizando, então, a liberação dessas pessoas e cumprimento disso de forma domiciliar. Isso serão assuntos também abordados mais para frente com o professor
de direito penitenciário, tá? Mas vocês já estudaram na parte do direito penal em relação ao regime de cumprimento de pena. Então, só para deixar essa conexão com vocês na parte de prisão-pena. Na parte de prisão processual, que também é outro tipo de prisão penal, na parte de prisão processual, hoje ficou definido, através de todas essas reformas, de todas essas situações que ocorreram no Código de Processo Penal, que nós temos, então, a possibilidade da prisão em flagrante. Então, a gente pode ser preso em flagrante delito. Lembrando que agora o flagrante, a pessoa não fica mais presa em flagrante até a sentença, né? O flagrante, ele tem uma parte lá do artigo 310, que também teve reforma com o pacote de crime, onde o juiz tem que tomar uma decisão com essa pessoa que foi presa em flagrante. Nós falaremos disso, abordaremos quando nós falarmos sobre prisão em flagrante delito, tá? Então, nós pode ser preso em flagrante ou por ordem fundamentada do juiz. E aí só sobrou dois tipos de prisões que o juiz pode fundamentar a expedição do mandado de prisão ou a fundamentação de uma prisão, que é a prisão temporária, que não está prevista no Código de Processo Penal, ela está na Lei 7.960 de 89, e ali nós temos requisitos específicos para termos a prisão temporária. De regra, a prisão temporária, ela é, de regra, né, é uma forma de dizer, ela só pode ser implementada na fase de inquérito policial, por isso que é prisão temporária, né, e segue requisitos estabelecidos na lei, que também, em tempo oportuno, nós abordaremos. E a outra prisão, que nós temos também de forma de exceção, é a prisão preventiva, que está prevista a partir do artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 312 ao 316 do Código de Processo Penal, que também é uma forma do juiz decretar a prisão cautelar sobre alguns fundamentos, e esses fundamentos, eles tiveram um aumento, também nós tivemos alterações na prisão preventiva, tá? Então, só para dizer que nós temos esses três tipos de prisão, tá? Prisão em flagrante, que não fica preso em flagrante, ele pode se converter em prisão preventiva, ou a pessoa pode sair sob liberdade com medidas cautelares, ou pode sair sem nenhuma medida, ou pode ser relaxada essa prisão por ela ser ilegal. Ainda, nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, sumiu do nosso cenário dois tipos de prisão que nós tínhamos, que era a prisão por decisão de pronúncia, que existia na época do júri, e a prisão por sentença penal condenatória recorrível, que também nós tínhamos essa situação e que também caiu, né, do Código de Processo Penal, saiu literalmente por conta dessas alterações. Tá? Quais são as prisões extrapenais? Ou seja, não são de cunho penal, não estão previstas no Código de Processo Penal, apesar de termos, a gente ouve falar sobre isso, mas elas não possuem relação com o Código de Processo Penal. Tá? Quais seriam essas situações que nós teríamos? Tá? A prisão civil, tá? A prisão civil ela é prevista no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, tá? Nós tínhamos antigamente a prisão civil por devedor de forma voluntária de alimentos e o depositário fiel. Então, eram duas situações que nós tínhamos a previsão de possibilidade de prisão civil, com a súmula vinculante 25 do STF, que estipulou que é ilícita a prisão civil de depositário fiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, atendendo também às convenções internacionais que nós somos signatários, até mesmo porque nós já incluímos no nosso ordenamento jurídico o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Por conta dessas circunstâncias, então, foi retirada a situação do depositário fiel. Então, o único tipo de prisão civil que nós temos ainda é do não pagador, né, do inadimplente por dívidas de alimentos. Tá? Nós temos ainda a prisão disciplinar, que diz respeito às transgressões militares e aos crimes militares, que também está previsto no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Tá? Então, nos casos de crimes militares próprios, tá, do Código Penal Militar, né, quando o militar, em relação à sua função, pratica crime próprio militar,
a gente tem a possibilidade de prisão disciplinar nas questões disciplinares, né, aqueles 1, 2 dias que eles ficam presos no batalhão, enfim, por questões disciplinares, e também temos as transgressões militares, que estão mais relacionadas às Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Porque eles também têm uma legislação específica de possibilidade de prisão disciplinar. Nessas circunstâncias, também é extrapenal. Veja que é muito mais de caráter administrativo do que de caráter penal, de sanção penal para esses agentes. Nós tínhamos a prisão administrativa, que era autorizada pela autoridade administrativa para compelir o dever ao cumprimento de alguma obrigação. Essa prisão foi extinta pela Constituição Federal de 88, então nós não temos. E nós tínhamos também uma prisão penal, que era a prisão para averiguação, que era do artigo, né, antigo artigo 317, que também foi extinta do Código de Processo Penal. Na verdade, essa prisão para averiguação acabou se transformando, entre aspas, na prisão temporária, né? Foi legalizado essa prisão temporária. A diferença é que lá a autoridade administrativa poderia decretar a prisão. E com a aprovação da Constituição Federal, ficou estabelecido que somente as prisões podem ter autorização judicial, né? Então, fica aí a grande diferença. Então, essas seriam as primeiras divisões, vamos dizer assim, sobre prisão. Deixar claro, então, que o nosso foco de estudo é a prisão cautelar, que é um tipo de prisão penal, é o primeiro tipo de prisão que nós temos no Código de Processo Penal, é a prisão cautelar. A prisão pena, ela é estudada posteriormente na lei de execução penal, é um outro ponto que vocês estudarão mais para frente. Então, o nosso foco é estudar as prisões processuais, que são prisão em flagrante delito, prisão temporária e prisão preventiva.